Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o uso de próteses de silicone da empresa Allergan. A companhia irlandesa fez uma convocação para recolher 3 tipos do produto em vários países. O uso desses implantes pode provocar um tipo raro de câncer linfático. Apesar da suspensão da venda, não há uma recomendação da Anvisa para a retirada do silicone de pacientes que não apresentaram sintomas. A primeira providência deve ser entrar em contato com um médico para avaliar os riscos. Segundo este oncologista, não há motivo para alarme, mas é importante tomar alguns cuidados. É importante as mulheres que têm prótese estarem atentas aos sinais que podem ser algum indício. Quais são os sintomas? Esses sintomas podem ser aumento do volume da mama, o acúmulo de líquido na mama. A conduta é observação, então acompanhamento anual com o seu médico, ultrassom, mamografia, em alguns casos ressonância para avaliar a presença de líquido, a presença de alguma tumoração que chame a atenção. O FDA, órgão americano equivalente à Anvisa, constatou que no mundo foram 573 casos registrados em consequência de um tipo raro de câncer linfático provocados pelas próteses mamárias. 33 pessoas morreram. A empresa Allergan é provavelmente responsável por 481 desses casos e 12 mortes. Essa prótese que tem a superfície mais espessa, ela faz uma agressão maior ao organismo. Então essa agressão contínua ao longo dos anos você pode ter uma chance de desenvolver esse tipo de linfoma. São 3 os tipos de implantes da empresa Allergan que não podem mais ser comercializados, distribuídos ou importados no país. Natrelle Expansor Tissular Texturizado, Natrelle Implante Mamário Texturizado, Natrelle Implante Mamário Duplo Lumen. Verônica não usou nenhum desses tipos de prótese e está tranquila. Eu, graças a Deus, eu tenho plena confiança no meu cirurgião plástico. Então, eu estou saindo daqui hoje, depois de 30 dias, com a minha autoestima lá em cima. Em Roma, centenas de pessoas participaram do funeral de um policial assassinado por turistas americanos. O caso chocou a Itália. Mário Sertiello Rega, um oficial de 35 anos da Polícia Militar Carabinieri, foi morto a facadas na última sexta-feira, enquanto tentava prender 2 pessoas suspeitas de roubar uma mochila. Os 2 jovens americanos acusados do crime foram presos no hotel de 4 estrelas onde estavam hospedados. Eles confirmaram o roubo e informaram que estavam pedindo 100 euros e cocaína em troca. Na Alemanha, um homem empurrou uma mulher e um menino de 8 anos na frente de um trem que se aproximava na principal estação de trem de Frankfurt. A criança morreu depois de cair nos trilhos. O homem, que tem 40 anos, natural da Eritreia, tentou fugir, mas foi detido perto da estação. Os motivos do crime ainda não foram esclarecidos. Centenas de manifestantes em Hong Kong interromperam o serviço de trens na hora do rush, provocando caos na cidade. Eles também protestaram em volta de uma delegacia de polícia, onde estão dezenas de manifestantes presos. Os atos públicos começaram há 3 meses contra um projeto de lei chinês que poderia pôr em xeque a relativa autonomia da cidade. Mas depois que o projeto foi extinto, o grupo resolveu continuar pedindo por reformas. Em mais um capítulo do conflito marítimo com o Irã, os Estados Unidos pediram a participação da Alemanha, junto à França e ao Reino Unido, na proteção de embarcações petroleiras que tentam cruzar o Estreito de Hormuz. Reino Unido e Irã vivem um embate na região desde que um navio iraniano foi detido em Gibraltar, assim como um petroleiro britânico no Golfo Pérsico. Arquitetos da Califórnia fizeram uma instalação lúdica na divisa dos Estados Unidos com o México. Gangorras foram construídas no muro da fronteira como uma forma de unir os moradores e mostrar que qualquer ação de um lado tem consequência do outro.
A condição de trabalho análoga à escravidão ainda é uma realidade em alguns pontos do país. No último episódio da nossa série de reportagens sobre o tráfico de pessoas, a gente mostra que centenas de pessoas são traficadas todos os anos no Brasil para servir como força de trabalho escravo. Eu pensei que não existia essas coisas de trabalho escravo. Todas as cidades, tu andar aqui no Maranhão, tem gente do trabalho escravo que conseguiu escapar, que a maioria que não escapa está debaixo do chão. O trabalho escravo, ele não é como a escravidão do passado, né? Então, a gente está falando de uma violação que submete o trabalhador a condições limite, condições de violação muito séria, não só na relação de trabalho, mas também no seu modo de vida. Falta de qualificação profissional, desemprego, fome, pobreza e miséria. A realidade vivida por milhões de brasileiros faz com que eles sejam presas fáceis da rede de tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, no campo e nas cidades de todo o país. Segundo as últimas estimativas globais da OIT, a gente tem uma média de 40 milhões de pessoas no mundo vítimas de trabalho forçado. Desses 40 milhões de pessoas, mais ou menos a metade dessas pessoas foram vítimas de tráfico para fins de trabalho forçado. Quando você tem um trabalho escravo, é quase certo que houve antes um tráfico de pessoas. Quando você tira uma pessoa de um local para outro, você já tira a raiz dela, o vínculo dela, o conhecimento local. Então, uma pessoa que ela é traficada, que ela vai de um local para o outro, ela já é naturalmente vulnerável. Na região sul do Brasil, a gente escutou casos, a gente viu casos de exploração laboral em lavouras de mate, de arroz, com a fronteira com a Argentina. Então, são casos diferentes. Existem relatos de exploração laboral e casos de tráfico de pessoas na indústria têxtil, mas na região sudeste. O trabalho escravo está presente em todos os lugares do país, ou melhor, em todos os estados do país, adaptadas às atividades econômicas de cada uma delas. Mas, em termos quantitativos, essa área da floresta amazônica é onde concentra o maior número de casos. Então, são situações desumanas, né, que esse trabalhador fica submetido. Então, por exemplo, situações como alojamento precário, falta de saneamento básico, falta de alimentação adequada. Então, situações muito elementares são privadas desse trabalhador. E isso acaba colocando em risco a sua integridade física e psíquica. Tanque a gente tomava banho, lavava roupa e bebia água. Barracozinho de lona, não tinha energia, quebrei um dedo. Desse dedo não fui atendido no hospital, não me deram medicamento e retornei ao serviço, o gerente já tinha botado outro no lugar. Só fiz pegar minhas coisas e sair à noite, no beiço da BR. Fui para outra fazenda pior, foi obrigado a nós sair fugidos. Além dos brasileiros em situação de miséria, os migrantes, especialmente de países em crises humanitárias, também são alvos fáceis dos grupos que traficam pessoas para o trabalho escravo. Só quando não é nacional, que seja um migrante, que seja vamos dizer, um boliviano, um peruano, um paraguaio, um haitiano, um senegalês que chega ao Brasil, a vulnerabilidade ela é muito maior do que se fosse um brasileiro. Existem barreiras linguísticas, existem dificuldade a acessar certos direitos, que sejam a regularização da estadia ou acesso à educação e saúde. Então, essas pessoas estão muito mais vulneráveis a serem vítimas de eventuais redes de tráfico. Recebemos um caso de um grupo de venezuelanos que foi para uma fazenda no interior de Roraima e achando que iam morar, iam ter aquela estância lá, aquela estadia lá, e eles foram forçados a trabalhar na lavoura, né? Então trabalhavam mais de 12 horas por dia e não recebiam, eles só recebiam a alimentação e a moradia. Casos de trabalho escravo podem ser denunciados pelo Disque 100,
o canal de direitos humanos do governo federal. Em 2017, o canal recebeu 117 denúncias do tipo. Em 2018, 114. Mas as autoridades afirmam que a realidade é muito pior. Isso porque identificar uma pessoa em situação de trabalho escravo não é uma tarefa fácil. Algumas vezes as pessoas dizem, não, eu quero trabalhar naquela situação. Mas se a situação ela for completamente contrária ao mínimo do padrão de humanidade e de direitos humanos, ela é considerada uma situação de violação. Antes da pessoa começar a trabalhar, é difícil ela ter a dimensão de que ela vai ser explorada. Ninguém, salvo raríssimas exceções, ninguém escolhe trabalhar num lugar onde ela vai ser explorada. Então, muitas vezes elas são submetidas, enganadas com propostas ludibriosas de trabalho, e aí, já no local, ela descobre que vai ser explorada, que o regime vai ser completamente diferente. O grande problema do tráfico de pessoas é porque o aliciador te oferece tudo que você sonha. Quando chega lá, ele arranca de você todos os seus sonhos. Se a gente tem uma sociedade onde as pessoas estão mais formadas, onde você tem uma situação mais digna de trabalho, onde é possível ter o trabalho decente, automaticamente os índices de trabalho forçado, de tráfico para fins de trabalho forçado e até para exploração sexual tendem a diminuir. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.